Admito sem nenhuma falsa ambição de parecer racional. As casas assombradas me apaixonam. Conheci muitas, no decorrer dos anos, mas nenhuma que se parecesse sequer remotamente com a casa da rua Leiva, segundo os testemunhos de seus vizinhos. A cada véspera de Halloween, os fatos mais incríveis aconteciam ali, dado mais que suficiente para organizar uma expedição de última hora. Na véspera do Halloween, forcei a porta de entrada. De imediato me arrepiei por causa do estado de abandono em que se encontrava. As paredes estavam cobertas de bolor. Um musgo acinzentado e doentio pendia do teto, como barbas hirsutas e protuberâncias luxuriosas. O fedor era tão pavoroso, tão imemorial, que cheguei a considerar a possibilidade de os tijolos estarem em pleno processo de decomposição. A cada passo, encontrava sinais de decrepitude. O som dos meus próprios passos chegou a me perturbar tanto que me senti um intruso. Sim, e eu era, mas não mais entre fantasmas ou vagas aparições, e sim um intruso naquele silêncio letal de décadas e décadas de abandono. Não falarei das presenças, é demasiado horrendo. Mesmo aqui, sob a firme, segura e lógica luz fluorescente de um bar nas imediações. Não confio na minha mente para me guiar pelas ruas de Buenos Aires, não ainda. Afinal de contas, talvez meu destino seja regressar. Digamos, ao menos, que essas presenças não se traduziam em aparições visíveis. Pareciam brotar da negra putrescência dos muros, um vapor. Talvez, uma névoa fétida que se espalhava no ar, e tingia de um amarelo repulsivo a luz da minha lanterna. Minha experiência, de longos anos perambulando por monstruosidades edilícias, me orientou para o quarto principal. A porta era uma lembrança, apenas o batente estava intacto, como fauces euclidianas que se abriam para a negrura absoluta. Sentei-me por um momento em uma poltrona velha e desbotada. Tentei recuperar o fôlego enquanto varria os muros com o brilho da minha lanterna. A umidade havia devorado grande parte do papel de parede, inclusive o revestimento, deixando lânguidos farrapos que lentamente eram arrancados pelo seu próprio peso. Nenhum rastro, nenhum vestígio circunstancial, que pudesse me dar algum tipo de informação sobre seus antigos habitantes. Quase por acaso, a luz incidiu sobre um pequeno e desbotado retrato sobre a mesinha de cabeceira. Um casal jovem sob o sol em alguma praia como qualquer outra. Ela, morena e estilizada, dava uma carinhosa mordida na bochecha do rapaz, com os cabelos loiros revoltos pelo vento do oceano. O que eu vi em seguida foi como se algo, uma vibração imemorial, atávica, tivesse detonado em meu cérebro. Senti longos pulsos de uma dor agudíssima, como se dentes pré-cambrianos estivessem triturando o meu crânio. Com os últimos resquícios de vontade, atrevi-me a dirigir a luz trêmula para a cama. Uma figura escura, compacta, que me lembrou de longe um sinistro Buda meditando, repeliu o feixe da lanterna. Não era uma sombra, pelo menos no sentido tradicional, mas algo de uma negrura cósmica, absoluta, imperturbável. Seria uma blasfêmia tentar descrever sua voz. Afinal de contas, que palavras eu poderia usar? Poderia dizer que a voz era inumana, inarticulada, profunda como se emergisse de alguma remota fenda nas montanhas? Poderia, por acaso, descrever o estalido liquefeito, esse mastigar ressecado, mecânico, como se estivesse roendo uma velha caveira? Basta dizer que a ouvi, e que permaneci petrificado, alerta, loucamente tenso. A figura pareceu expandir-se, como se incorporasse daquela diabólica postura de lótus. Um braço, creio, separou-se lentamente da massa amorfa e gelatinosa do torso. Na extremidade do que bem poderia ter sido uma mão, observei um objeto semiesférico, carcomido, como roído a dentadas. Emitiu então um som gutural, uma horrorosa regurgitação que borbulhou entre os muros e agitou os farrapos de papel de parede. Um tufo loiro, coberto por uma substância esverdeada repulsiva, caiu a meus pés. Tentei levantar-me, mas não pude. Simplesmente era incapaz de reunir a vontade necessária para governar meus músculos. Meu cérebro, em compensação, trabalhava a um ritmo frenético. Finalmente, pensei, depois de tantos anos peregrinando entre fraudes, entre espectros elusivos que, depois se revelavam como efeitos perfeitamente naturais, havia encontrado um fantasma, uma verdadeira casa assombrada. Encontrado, casa. Não sei se a figura leu minha mente, ou se o pavor do meu rosto era mais eloquente.
do que qualquer palavra humana. Mas a voz voltou a falar, inarticulada, aspirando e exalando a umidade doentia do ar. Em nenhuma casa há fantasmas, e depois acrescentou, levando um dedo informe ao coração: este é o sítio das aparições.